Boa tarde, eu sou Jucá, Valdemir Jucá. Eu sou professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença em casa. Uma boa tarde especial aos alunos do primeiro ano tarde do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo. Espero que todos estejam bem. Na aula passada, nós batalhamos única e exclusivamente o conceito de aceleração. Foi uma aula curta, bem curta, onde eu frisei durante toda a aula que a intenção dela era que você assimilasse, que você sentisse, percebesse o significado da grandeza aceleração. O que é que ocorre? Normalmente, quando algum corpo se move, a velocidade dele vai variando. Pode ser variando, aumentando o valor da velocidade, pode ser variando, diminuindo o valor da velocidade. A grandeza que faz com que a velocidade venha a variar é o que nós chamamos de aceleração. Então, essa relação é direta. Aceleração, variação de velocidade. Variação de velocidade, aceleração. Então, como nós íamos entrar e estamos entrando no movimento uniformemente variado, que é o movimento no qual a velocidade varia, nós dizemos também que é o movimento no qual nós temos aceleração. E por isso, termos tido uma única aula só para essa grandeza chamada de aceleração. No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante e não nula, o que faz com que a velocidade escalar varie de maneira uniforme no decorrer do tempo. Isso significa que a velocidade escalar tem sempre a mesma variação em intervalos de tempo iguais. O que seria isso? A velocidade aumenta, mas sempre aumenta sempre do mesmo valor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, está aumentando de 10 em 10. 100, 90, 80, 70, 60, está diminuindo de 10 em 10. Quando isso ocorre, a velocidade está variando, tem aceleração e essa aceleração é constante. O fato da aceleração ser constante é que me garante que a variação da velocidade vai ser sempre a mesma. A função horária da velocidade. Ora, quando o corpo se desloca, a velocidade dele vai variando, quer seja aumentando se ele estiver pisando no acelerador, quer seja diminuindo se ele estiver pisando no freio. Então, existe uma ferramenta matemática que me permite calcular a velocidade que o móvel vai atingir, a velocidade que ele vai ter, que ele vai possuir depois de um certo tempo. Essa ferramenta matemática nós a chamamos de função horária da velocidade. Veja que a velocidade é uma função do tempo. A função horária da velocidade é a expressão que determina a velocidade do móvel com o passar do tempo. Fiz a demonstração para vocês. O que vem a ser a demonstração? É todo o mecanismo que se usa para se chegar à expressão final, que normalmente vocês a chamam de fórmula. Então, todo aquele caminho, todo o mecanismo que nós utilizamos para chegar à fórmula, nós chamamos de demonstração. Veja que a função horária da velocidade é uma consequência direta da própria definição de aceleração. Por isso, tanta ênfase a ela na aula passada. Então, você tem que a sua velocidade final V vai ser a velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes o tempo. Esse V0 é a velocidade inicial. É a velocidade que o móvel apresenta no momento da partida.
Esse A é a aceleração, esse T é o tempo. Enquanto que o V, do lado da esquerda, é a velocidade final, a velocidade que o móvel vai atingir depois de determinado tempo. Como nós estamos introduzindo um movimento novo, bem mais complexo do anterior, eu achei por bem apresentar em uma aula apenas uma das equações, mas são três. Apenas uma das equações, que é a função horária da velocidade. No próximo encontro, com toda certeza, eu devo mostrar mais uma e teremos mais alguns exemplos, mais algumas questões. Essas questões que vão aparecer agora ao final, você deve copiá-las, resolvê-las, guardá-las e entregar ao professor à nossa volta. O que eu tenho aconselhado, o que eu tenho pedido é que você faça, ou pelo menos que você risque, rabisque durante a nossa própria aula. Então, eu vou ficar todo o tempo da nossa aula online, estarei à inteira disposição para tirar dúvidas, algum questionamento e qualquer problema que você venha a ter. Para que você não se veja assim tão de imediato em relação à função, eu coloquei um exemplo e o resolvi. Dado o movimento V igual a 10 mais 2t. Novamente, você tem entre parênteses aí SI, Sistema Internacional de Unidades. O que quer dizer isso? Que os espaços estão em metros, o tempo está em segundo, a velocidade em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. A finalidade maior desse exemplo é a identificação dos elementos da função. Então, determine a velocidade inicial, que é o V0, a aceleração, que é o A, e a velocidade do móvel no instante t igual a 2. Veja que essa parte inicial da determinação dos elementos, ela é 100% por comparação. O que é que nós fazemos? Nós pegamos a função original, V igual a V0 mais AT, e a comparamos com a função do movimento dado, que no caso é 10 mais 2t. Eu tomei o cuidado de colocar termo a termo, um abaixo do outro, para que você percebesse a relação entre eles. Então, por comparação, você tem que a sua velocidade inicial é de 10 metros por segundo e que a sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Já no item C, ele pede a velocidade do móvel no instante t igual a 2. Então, veja que o autor está impondo que o tempo seja igual a 2. O que é que eu devo fazer? Aonde eu tiver t, aonde eu tiver tempo, eu substituo por 2. Sendo assim, na minha letra C eu vou ter 10 mais 2t. Mas quem é o t? O autor quer que seja 2. Então, seria V igual a 10 mais 2 vezes 2. 10 mais 2 vezes 2 é 10 mais 4, que vai me dar um total de 14 metros por segundo. Então, perceba o que é que está dizendo a equação. Que existe um móvel que vai partir e ele parte com a velocidade de 10 metros por segundo. O tempo vai passando, vai passando, vai passando e depois de 2 segundos, a velocidade dele agora é de 14 metros por segundo. Essa é a função básica da função horária da velocidade. Determinar a velocidade do móvel em função do tempo, ou seja, a cada instante eu vou saber o valor dessa velocidade. Coloquei alguns exercícios simples, são exercícios que eu gostaria que você fizesse ainda durante a nossa aula, porque aí você vai ter a oportunidade de entrar em contato com o seu professor
e tirar uma eventual dúvida. Essa dúvida é tirada, você já faz os seus consertos e já vai ajeitando as suas questões para o momento da entrega. São questões simples, são questões claras e bastante objetivas. Não há a menor dúvida de o que o autor está pedindo. Então, estou colocando aí 5 questões que são perfeitamente adequados ao conteúdo e que vai servir ao nosso propósito de uma maneira muito significativa. Pois eu sou o professor Valdemir Jucá, gostaria de agradecer a atenção de vocês e gostaria de bater palmas para vocês, porque vocês merecem. Uma boa tarde e estou aguardando no privado qualquer dúvida que você venha a ter. Uma boa tarde e fiquem com Deus.